Mas olha, eu voltei para falar de um assunto que foi destaque essa semana, né? A gente fica chocado sempre que um assunto como esse, um caso como esse é revelado, e veio à tona, 2 casos de trabalho análogo à escravidão aqui no Rio Grande do Norte. 2 mulheres, uma em Natal e outra em Mossoró, eram mantidas há anos em condições degradantes. Sobre esses casos, a gente vai falar agora com o procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Gleidson Gadelha. Ele que é representante local da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo do MPT. Procurador, muito bom dia. Obrigada por esse tempinho para falar com a gente. Quando a gente mostrou esse caso, a gente recebeu, inclusive, muitas perguntas, né, Paulinho, sobre como denunciar. Até porque esse caso foi revelado a partir de uma denúncia anônima também. Isso é muito importante, né, procurador? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Muito bom estar aqui conversando com vocês, mesmo que seja num assunto dessa natureza. E eu sei que vocês têm um papel formador de opinião muito importante para isso. Bom dia. Procurador, como as pessoas podem denunciar? Porque é importante que a gente entenda que a gente não pode fechar os olhos para um caso tão revoltante, né? De tanta injustiça, tão degradante como a gente viu esses 2 aqui no Rio Grande do Norte. Emily, as pessoas podem e devem fazer seu papel de denunciar através de um DISC, o DISC 100, que é um telefone que já se transformou popular por várias outras formas de denúncia, serve todos os direitos humanos, inclusive casos análogos a de escravo, e podem também entrar no endereço do Ministério Público do Trabalho, prt21.mpt.mp.br, ou indo a uma instalação do Ministério Público do Trabalho, que tem em Natal, Mossoró, em Caicó, bem como indo a qualquer instituição pública, que a pessoa que atender tem um dever de fazer o encaminhamento, não fosse pela lei, pelo menos pela questão humanitária, né, nesses casos. Como identificar, procurador, um caso como esses que a gente viu, né, que são análogos à escravidão? Primeiro é trabalhando o olhar, porque a gente tem uma visão muito tradicional do que é a escravidão. Às vezes ainda hoje é possível você ver aquilo parecido com a escravidão dos livros, né? Correntes, pessoas presas no local, isso ainda acontece. Infelizmente, isso ainda é uma forma de você ver. Nós encontramos, fizemos operação, o ano passado foram feitas 200 operações durante a pandemia e nós encontramos isso também. Mas, em muitos casos, acontece de maneira velada. Isso acontece dentro da casa das pessoas, como são esses casos que você citou. Acontece dentro de locais de trabalho, facções, acontece no meio rural, nas pessoas que trabalham com carvão, pessoas que trabalham com caulim, pessoas que trabalham no plantio de açaí, de cacau, erva mate, na mineração em si, e tantos outros lugares que às vezes nós perdemos a capacidade de olhar. Inclusive, isso é uma característica, Emily, das pessoas que nós encontramos nessa condição. Elas têm uma grande dificuldade de se reconhecerem como escravas. Em muitos casos, elas passam por um processo. Você imagina o caso de uma criança que é pega para criar, né? A conversa, isso é um linguajar muito próprio nosso, faz parte da nossa vivência aqui local. A pessoa é pega para criar aos 9 ou 10 anos de idade e começa a trabalhar numa casa, sai do convívio da sua família biológica e passa 30, 40, 50 anos com essa família. Às vezes, ao final da vida, sendo repassada às outras, a filho, a neto daquela família originária. A pessoa tem uma grande dificuldade de entender qual é a situação dela. E esse é um grande desafio, inclusive para quem quer denunciar. E eu ia perguntar exatamente isso, se essas pessoas, essas vítimas, elas têm a consciência de que estão sendo exploradas dessa forma. Emily, infelizmente, na maior parte dos casos, não tem. Essas pessoas, inclusive, às vezes fogem da inspeção do trabalho, porque são levadas a acreditar por aquelas pessoas que elas estão ali, que elas estariam prejudicando pessoas que ajudaram-nas, né?
Infelizmente, isso acontece. E a gente tem que... Por isso, o resgate, nesse caso, é tão mais complexo. Você precisa de um aparato, não só dos nossos parceiros como um todo, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Auditoria Fiscal do Trabalho e a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal. Além desses, a gente precisa de um psicólogo, às vezes a gente precisa de um psiquiatra, às vezes, nesse momento, a gente precisa de um médico para dar o primeiro atendimento àquela pessoa que às vezes fica em choque. E a gente tem que saber lidar com isso. Retirar aquela pessoa de um lugar que está há 30, 40 anos é um choque muito grande. E a gente tem que saber lidar com isso. Porque, na verdade, como nós dizemos aqui no Ministério Público do Trabalho, o resgate começa na hora que a gente tira a pessoa. A partir dali que é um grande desafio. O que fazer com essa pessoa? E a cada vez mais a gente vai trabalhando nisso. Procurador, nós estamos recebendo algumas perguntas dos nossos telespectadores e a primeira é do Asclepios, lá de Mossoró. E ele está dizendo assim: no caso de Mossoró, qual a pena e qual a reparação depois de tanto tempo vivendo nessa situação, né? No caso da senhora lá de Mossoró. Esse procedimento aqui no Mossoró, a gente tem hoje, ainda está concluindo, né? Ela foi retirada do local, é uma medida de garantia, foi levada para um local seguro, com a pessoa de confiança dela, que ela estabeleceu. Foi dado os primeiros atendimentos de natureza psicológica para essa pessoa. Ela foi colocada num programa de seguro-desemprego para ter uma renda. Ela está inscrita no programa de seguro-desemprego por alguns meses. Para ter acesso a uma renda, ela não vai passar necessidade nesse primeiro momento. Foi feita uma proposta de ação trabalhista, de acordo trabalhista ao empregador, para que ele, além de assinar os direitos trabalhistas dela, ainda faça o pagamento correspondente a um período, e também uma proposta de dano moral coletivo, né, para ele pagar uma pena de dano moral coletivo. Além disso, foi feita uma representação ao Ministério Público para que ele responda criminalmente por dois tipos penais, pelo menos. Um relativo à redução à condição análoga de escravo, artigo 149 do Código Penal, e outra relativa à violência sexual, que é a que vai ser comprovada durante o processo criminal. A polícia vai fazer isso, vai ouvir as pessoas envolvidas. Então, nesse primeiro momento, a nossa grande preocupação é retirar a pessoa daquela condição, dar o mínimo de conforto possível e começar a reparar o dano minimamente, o que é possível fazer com essa pessoa. Agora, procurador, o senhor falava aí, né, da dificuldade das vítimas entenderem aquela situação de exploração. Como que os exploradores lidam com essa situação? Porque, infelizmente, é uma prática muito comum, como o senhor mesmo falou, local. Eles têm a exata noção do que estão fazendo, da exploração que estão cometendo? Emily, essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Sim, as defesas que as pessoas propõem, primeiro, é a grande negativa. Elas dizem que o discurso é sempre dizer que está ajudando, né? Nesse caso de doméstico, né? Trabalho escravo, natureza doméstica. Estão ajudando aquelas pessoas que eram pessoas que estavam em condição de miséria, não fosse eles, teriam morrido de fome em algum lugar, pegaram para criar. São frases que a gente já tem uma recorrência, são praticamente da família, são tratados como filho, comem a mesma comida, dormem sob o mesmo teto. Há sempre essa mesma narrativa. E, de maneira geral, essa é a defesa, né? Que aqui é assim, ainda continuam nessa narrativa. O que a gente tem o enfrentamento inicial é desconstruir isso, desconstruir através de mostrar que o patamar que a gente tem de relação de trabalho não comporta mais, se comportou, era errado em determinado momento, levar uma pessoa a uma jornada que começa quando o sol aparece ou muito antes e a pessoa fica à disposição o tempo inteiro. Vocês vejam, Emily, e isso aí eu acho que você vai achar muito interessante como mulher, que infelizmente o trabalho doméstico é
predominantemente de mulheres e predominantemente de mulheres ditas no cuidado com as pessoas. E à medida que as pessoas envelhecem, a gente tem mais ainda a exploração de pessoas para cuidar dessas pessoas envelhecidas. O caso de Natal é um caso interessante porque a mulher, ela estava 24 horas à disposição da empregadora, dormindo no chão do lado dela. Né? E a pessoa tinha problemas, supostamente problemas mentais e assim por diante, a pessoa que ela cuidava, e colocava essa pessoa sob perigo, agredia a pessoa. Então, imagine você ter a responsabilidade de cuidar de uma pessoa 24 horas, todos os dias, mesmo que se fosse um salário digno. Isso é impossível, né? A gente tem até um caso aqui de um telespectador que está dizendo que trabalhou durante 6 meses em um restaurante aqui de Natal, de meio-dia até 1h da madrugada, e ele fala sobre essa questão das horas extras, né? Aquelas promessas das horas extras, né? Até que ponto esse empregador deve prestar atenção nisso aí também? Porque ele disse que foi até... no caso. O empregado, desculpa. Ele disse até que foi reclamar e depois simplesmente demitiram ele. Isso é um... Nós vimos essa semana um caso na mídia, né, de um estrangeiro que foi reclamar dos salários e foi agredido, né? Um senegalês. Até a morte, né? Agredido até a morte. Até a morte. Isso, infelizmente, isso é comum, né? Eu trabalhei em alguns casos, acompanho alguns casos que isso acontece com estrangeiros e também com brasileiros. Né? Infelizmente, isso é uma regra. O que é que a gente tem que pensar, Paulinho? A sua pergunta do telespectador chama a atenção para o seguinte: trabalho análogo a de escravo não é só o de correntes, não é só o que você fica com a liberdade propriamente restrita, porque você colocar uma pessoa no meio de um local que ele não conhece, principalmente um estrangeiro, uma pessoa de baixa instrução, ou seja quem for, no meio de uma mineração no Pará, que para a fiscalização do trabalho chegar a gente usa helicóptero, tem que fazer rapel para chegar no lugar, pegar barco. Imagina uma pessoa ser colocada ali, não tem liberdade de sair. Além disso, as condições do trabalho, as pessoas colocadas em condições que não têm o mínimo de higiene, não têm acesso à água, não têm, atacado por animais peçonhentos. É muito comum você encontrar as pessoas adoecidas por animais peçonhentos, sem condição mínima de higiene, mulheres que não têm acesso à higiene íntima básica de uma mulher. É um grande desafio. Falam muito de mulheres que não têm acesso à higiene básica dentro dos presídios, é feita inclusive uma campanha, mas as mulheres que estão nessas condições, condições de trabalho escravo, obviamente também não têm. É um desafio, a gente quando chega tem que levar essa condição. E também as condições exaustivas, né? O ser humano não foi feito para trabalhar indefinidamente, não ter descanso, não ter horas. Isso é um direito da pessoa, isso é básico. E junto tudo isso, você caracteriza o trabalho escravo. Por isso, precisa ser feito por órgãos competentes, né? Que tem um olhar multidisciplinar. É o mínimo de dignidade, né? E estar dentro da lei. A gente não está pedindo nenhum favor. Muito obrigada, viu, procurador, pela sua participação. A gente espera que esse trabalho continue sendo feito para que as pessoas realmente sejam libertadas de situações como essa. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui no Bom Dia RN. Estamos disponíveis. Quando você quiser, estamos aqui para isso. Um abraço a todos. Fiquem bem. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Bom, e a gente vai...